Aquele excelente dia para nós, já começando o mês de maio, melhor mês, né? Um mês aí que eu, completo mais um ciclo. Então, muito feliz, e também é um mês aí das mães, das noivas, né? Um mês muito maravilhoso, e declaramos o melhor mês da nossa vida, porque também será um mês das vitórias, será um mês das promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Será um mês de grandes oportunidades, e também de todas aquelas bênçãos que eram para chegar para você, vão chegar agora em maio, porque o Senhor abriu, Passamos abril, Ele abriu os portais, e agora nós vamos acessar as bênçãos, amém? Então já declaramos um mês abençoado, um mês cheio de Deus, um mês cheio da presença do Espírito Santo, que é a coisa principal na nossa vida, é a presença do Espírito Santo. Não tem nada nessa vida que substitua isso. Porque quando nós estamos na presença do Espírito Santo, a direção de Deus nos conduz para as bênçãos. Às vezes, não é que Deus não quer nos abençoar, nós que saímos do percurso que Ele planejou para nós. Amém? Então já declaramos esse mês abençoado para a minha vida e para a sua vida, cheio de prosperidade, cheio de pessoas certas no lugar certo, na hora certa, cheio de bênçãos, cheio de coisas maravilhosas. Porque o Senhor é bom e a fidelidade dele dura para sempre. Amém? Declaramos isso em nome de Jesus. Eu vou falar já um dos melhores versículos que eu acho que é: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós precisamos amar a Deus, ter Deus como aquele que é o nosso Pai. Amém? Então, um excelente dia para nós. Delícia de dia. Já vamos convidando o Espírito Santo para estar na live aqui conosco. Já estava aqui louvando, agradecendo a Deus por esse mês. Eu já queria compartilhar a live com vocês, que vamos ter treino hoje, tá? Feriado, tem treino. E nós vamos aí para Gênesis 7, que é a palavra de hoje, que diz assim: Depois o Espírito Santo vem trazendo discernimento, nós convidados principal nessa live. Amém? Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás de ti 7 e 7, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie, sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre toda a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e ele, seus filhos, mulher e suas mulheres e seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves, de todo réptil sobre a terra. Entraram 2 e 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano de 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, e sua mulher e 3 mulheres de seu filho. E eles e todos os animais, todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se arrastava sobre a terra conforme a sua espécie, como toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de toda carne em que havia espírito de vida entraram 2 e 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, que se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face da terra, das águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos, mas em todas as montanhas tudo foi coberto, 15
acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanta ave como gado, quanto feras, como réptil, que se arrastavam na terra, e todo homem. E tudo que tinha fôlego, o espírito de vida em suas narinas, tudo que havia terra seca morreu. Assim foram destruídos todo ser vivente que havia sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. 150 dias, amém? Forte, né? Palavra forte, meu povo, mas Deus é assim, Deus não é de brincadeira, não. Então nós estamos aqui em Gênesis, no capítulo onde o Senhor, ele reseta a terra, vamos dizer assim, né? Então é um capítulo solene e profundo, porque ele traz o cumprimento do que? Do dilúvio, do que o Senhor tinha falado para o povo não se atentava, o povo não acordava, né? E aqui também, tanto ele traz o cumprimento do dilúvio, como também ele traz a fidelidade de Deus para preservar aqui os justos. Quem são os justos? Os obedientes, aqueles que estão cumprindo o que Deus pediu. E vocês imaginem, Noé foi chamado de louco. Deve ter chamado um monte de coisa, gente. Porque assim, ele estava puxando a arca, todo mundo olhando aquilo ali como assim, né? E a gente precisa confiar naquilo que Deus pede para nós. Porque Deus vai pedir coisas para nós que o contexto não parece que não vai ser assim, necessário, mas Deus tem uma forma de agir que não é a nossa, queridos. Então nós precisamos cumprir o que o Senhor manda. E aqui vem o primeiro ensinamento, olha só. Obediência. Obediência total de Noé. Deus honra a obediência, tá? Segundo ponto, Deus tem o tempo para a sua graça. Ele esperou 7 dias para que o povo se arrependesse. Ele ficou ali aguardando que o povo se arrepender. Ele deu chance, ele deu mais chance para o povo se arrepender, mas o povo não queria conversa. Então, Deus tem o tempo da graça. Então, eu acho que o Deus da graça, que é pregado por aí, ele não vai ter um tempo para determinar as coisas, não. Ele vai ter um tempo de cumprimento. Então, tem sabedoria. Isso também está falando para mim. A gente tem que ter sabedoria, sabe? De dizer assim, não para as coisas que não são de Deus, porque Deus tem um tempo dele. Amém? Terceiro ponto. Cristo é a nossa... Guarda isso aqui no coração. Cristo é o quê? A nossa arca. É o que nos deixa seguro diante do dilúvio do mundo. Certo? E a palavra, o nosso leme, é o que nos conduz. Eu sempre falo, tem outras pessoas de outras religiões que vêm falar comigo, eu disse assim, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus está dizendo, sabe por quê? Porque esse é o nosso leme, queridos. E glória ao Senhor, porque nós temos a palavra. Glória ao Senhor, porque nós temos. E essa bênção todos os dias. Porque se a gente não tivesse a palavra, a gente estava mais perdido, porque é só Jesus. Então, glória a Deus pela palavra. Amém? Amém? Glorifique a Deus hoje. Então, a palavra é o nosso leme. Quarto ponto, prepare-se com a palavra. Ande em aliança com as pessoas certas. Quem são as pessoas que são as pessoas certas, gente? As pessoas que te levam para Deus. As pessoas que honram princípios. As pessoas que te geram confiança. As pessoas que te geram compromisso. E aqui quando eu falo de compromisso, eu falo de disciplina. As pessoas que elas são justas. São as pessoas certas, tá? Em quinto ponto, confie nos planos de Deus. Deus vai pedir para você coisas que você vai olhar e você vai dizer assim, mas isso, Deus não faz sentido nenhum. Mas as coisas de Deus são sobrenaturais, não são naturais. Porque aquilo que é natural a gente faz, meu povo. Mas o Deus que nós servimos, ele trabalha no sobrenatural. É além do que aquilo que a gente vê. Amém? Então, Deus é um Deus justo. Então nós devemos ter um discernimento espiritual, trabalhar nossa obediência, ousadia e nossa fé em Deus. Amém, queridos? Então já declaramos isso. Essa música... Vou até aumentar aqui, peraí. Alex, repetir. Vou repetir a música. Ó, e eu já declaro que
que aquilo que foi perdido nem se compara com aquilo que vai de vir, que Deus tem o melhor para mim e para você, que Ele tem uma nova história, que Ele tem um novo começo, mas nós precisamos entrar no barco certo, nós precisamos estar naquela arca certa, que é Jesus Cristo, nós precisamos estar no leme, que é a palavra de Deus. Sabe, vem por aqui, filho, vem por aqui, filho. O Senhor nos conduz. O Espírito Santo, Ele fala aos nossos ouvidos. Eu já declaro hoje que nós vamos viver o melhor mês das nossas vidas. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor para mim, declare isso. Senhor, já declaramos o melhor mês das nossas vidas, começando hoje, Senhor, com trabalhos prósperos, com famílias prósperas, com relacionamentos prósperos, com saúde próspera, com sabedoria próspera, Senhor Jesus. E nós sabemos que nós queremos ser conduzidos pela Tua vontade, não pela nossa. E nós declaramos, Senhor, que os nossos pés hoje se colocam alinhados com Tua direção, alinhados com Teu propósito, Senhor. Que os nossos ouvidos, nossos olhos, a nossa boca está tudo alinhado, Senhor, com aquilo que o Senhor quer. Tu és Deus, alfa, ômega, início e fim, o Deus sobrenatural que cuida dos nossos corações, que cuida da nossa vida, que cuida da nossa alma. Declaramos bênçãos sem medida sobre as nossas casas, as nossas famílias, em nome de Jesus. Deus tem o melhor para nós, amém? Então fica com Jesus, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre ti. Compartilha essa live, porque quando você compartilha, você gera prosperidade, você gera a condução de novas coisas e novas pessoas vão ser atingidas pela palavra de Deus, amém? Fica com Jesus, excelente dia, melhor vez das nossas vidas, tá bem? Fica com Jesus. Mostrarei as estrelas.